Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos finalizar, certo? O volume 2, né? Hoje vamos estudar o capítulo 14, certo? Que é o último capítulo desse módulo, ok? Então, vamos estudar a industrialização brasileira, né, do governo militar aos dias atuais, página 118, certo? Então, vamos começar. A gente começa com o governo militar. Os diversos presidentes, né, que compuseram o período militar no Brasil, né, apresentavam duas características comuns, marcantes: o autoritarismo político e a tentativa de modernizar a economia. Tal tentativa, né, causou o aprofundamento da dívida externa, mas foi responsável pelo milagre econômico, momento em que o Brasil apresentou, né, altas taxas de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, mais de 10% ao ano. No entanto, ao longo dos governos militares, né, surgiram sinais de desgaste no modelo político-econômico adotado pelo regime. A década de 1980, por exemplo, é conhecida como a década perdida, pois foi nesse período, né, que o Brasil vivenciou os maiores índices de inflação de sua história, com constantes correções, né, monetárias diárias e a retração da atividade industrial, certo? Milagre econômico brasileiro. Bom, na década de 1960, após o surto de crescimento industrial do governo JK, a economia brasileira diminuiu o seu ritmo, né, de crescimento, chamado Plano de Metas, né, que foi o plano dos 50 anos em 5, que fez com que novas indústrias, né, surgissem rapidamente, mas elas precisavam de tempo para se estabilizar, não havendo condições de continuar, né, crescendo no mesmo ritmo. Isso significou uma quebra, né, de expectativas para a sociedade, certo? Então, dessa forma, o governo militar tinha o desafio de retomar o crescimento e combater a inflação ao mesmo tempo. Para investir, era necessários, né, recursos, mas não seria possível emitir dinheiro, já que isso agravaria o processo inflacionário. As soluções encontradas pelo governo, né, a partir do final da década de 1960, são os fatores que explicam o chamado milagre econômico. Então, o que foi o milagre econômico? O milagre econômico foi um período, né, de grande crescimento da economia, marcado pela política de industrialização, com base na chegada das multinacionais, no acordo salarial e empréstimo, certo? Então, as medidas, né, surtiram efeito, né, e com isso os novos recursos disponíveis, né, no governo realizou grandes investimentos em setores básicos da economia, como telecomunicações e energia, que se consolidam com a criação de empresas estatais, como por exemplo, também foi realizado grandes obras estruturais, né, como a construção da hidrelétrica de Itaipu, que fica localizada na fronteira entre o Brasil e Paraguai, e é considerada, né, à época, a maior hidrelétrica do mundo. Também foram feitos, né, investimentos no sistema rodoviário, como as obras da rodovia, né, da ponte do Rio Niterói. Todas essas ações fizeram o Brasil retomar o crescimento acelerado. Entre os anos de 1968 e 1973, a média de crescimento anual foi de aproximadamente 11%. Dessa forma, as grandes empresas, né, cresceram ainda mais e, ao mesmo tempo, surgiram outras, fazendo aumentar a oferta de empregos. Além disso, a construção de rodovias, né, ajudou a conectar os polos industriais, né, aos portos e mercados internos. E o investimento na produção interna de energia, né, em Itaipu, fez o Estado economizar recursos. Então, a década perdida, certo? Nessa época, o Brasil passou por uma crise, né, que pôs o fim ao período de extraordinário crescimento econômico, ocorrido nas 3 décadas anteriores. Com a crise do petróleo, diversos países reduziram, certo, seus empréstimos e investimentos, diminuindo assim a disponibilidade de capitais para a manutenção do crescimento do Brasil.
Então, diante dessa nova realidade, a saída, né, imposta pelo governo para honrar o compromisso, né, os compromissos da dívida, se resumiu na frase: exportar é o que importa. Porém, como tornar os produtos brasileiros internacionalmente competitivos? No que diz respeito a tanto a qualidade quanto ao preço, as mercadorias produzidas, né, em um país em desenvolvimento como o Brasil, que quase não investia em tecnologia, e isso enfrentava grandes obstáculos no mercado, certo? As principais soluções encontradas pelo governo foram prejudiciais ao mercado interno, como, por exemplo, o arrocho salarial, certo? Que é a diminuição do poder de compra da população, e os subsídios fiscais para exportação. Além disso, durante a década perdida, houve a redução dos investimentos públicos e, com isso, o aumento do desemprego no país, certo? A desigualdade social tornou-se ainda mais grave, certo? Uma vez que, além da concentração de renda, a diminuição dos investimentos em saúde, educação e moradia acentuavam a diferença entre ricos e pobres. Bom, chegamos nos governos, certo? A gente começa com o governo de Fernando Collor. Fernando Collor foi o primeiro presidente, né, eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar. O seu governo baseou-se em um plano de estabilização da economia, que ficou conhecido como Plano Collor. A principal medida do Plano Collor foi o confisco, certo, em todo o país, por 18 meses de todos os depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros. A liberação, antecipada dos recursos retidos só poderia ser feita pelo Ministério da Fazenda, que estudava os pedidos caso a caso. A medida fez com que o governo entrasse em um período de grande impopularidade. Então, o cenário de crise, certo, ele foi agravado por graves denúncias de corrupção, negociações divulgadas pela imprensa, envolvendo seu tesoureiro Paulo César Faria, ou PC Farias, e sua esposa Rosane Collor, e vários outros setores do governo levaram à instalação do processo do impeachment de Fernando Collor no Congresso Nacional. Então, em dezembro de 1992, antes que seu processo de cassação fosse votado em plenário, o Collor renunciou, deixando uma herança ao país com uma grande inflação. Caras pintadas. Há cerca de 30 anos, milhares de estudantes foram para as ruas em todo o Brasil pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor. Liderados pela União Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 10 mil jovens participaram de uma grande passeata em frente ao Museu de Artes de São Paulo, em 11 de agosto de 1992, a primeira de uma série de mobilizações. 3 dias depois, o presidente, o Fernando Collor, aproveitou um evento em Brasília para pedir o apoio do que acreditava ser a maioria da população. Ele disse: a minoria atrapalha, a maioria trabalha. No entanto, Collor convidou a população a vestir peças de roupa, com uma das cores da bandeira do Brasil, em sinal de apoio ao seu governo. A essa altura, ele já enfrentava denúncias de corrupção, vindas do próprio irmão Pedro Collor, e a investigação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, sobre suas relações com o empresário Paulo César Farias. Os governos de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 a 2002, certo? Então, Fernando Henrique Cardoso, ele governou o Brasil durante 8 anos. Ele sucedeu o presidente Itamar Franco, certo? Que ocupará o lugar de Collor, e foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos consecutivos. A principal preocupação do seu governo foi controlar a inflação, certo? Que havia atingindo níveis muito elevados na década de 1980. Para isso, ele resolveu criar o Plano Real,
que havia ajudado a construir no governo anterior de Itamar Franco, quando era ministro da Fazenda. Entre outras medidas, o plano implementava uma nova moeda, elevava altas taxas de juros e diminuía as despesas do Estado, como estratégias para estabilizar a economia. As medidas surtiram efeito positivo e interromperam o grave processo inflacionário que arrastava por décadas. Outra iniciativa de destaque de FHC foi a privatização de empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás, na tentativa de eliminar gastos do governo e iniciar o pagamento de dívidas. Segundo mandato do governo de FHC. Bom, o país estava mergulhado em uma recessão econômica, certo? Em 2001, o governo se viu abalado novamente, e dessa vez por uma crise pública. Por exemplo, Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, 3 senadores de base aliada, foram expostos com uma série de denúncias de corrupção e acabaram renunciando aos seus mandatos. Ainda em 2001, ocorreu o chamado apagão, uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. A população teve de reduzir o consumo de energia e foi estipulada uma meta mínima de consumo que todos, os residenciais, indústrias, comércio, etc., deveriam cumprir essas medidas. Governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a eleição de 2002 foi surpreendente, certo? Com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que conquistou mais de 58 milhões de votos, atingindo um índice de aprovação não alcançado em nenhuma de suas 3 tentativas anteriores. Seu mandato foi caracterizado pela manutenção e da estabilidade econômica do governo anterior e pela continuidade e investimento em programas sociais, com a proposta de diminuir a desigualdade no país. E um de seus programas está relacionado ao Bolsa Família, um programa de transferência de renda que contemplou mais de cerca de 13 milhões de famílias e Luz para Todos, que levou energia elétrica para áreas rurais. Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Lula escolheu Dilma Rousseff, chefe da Casa Civil no seu governo, para dar continuidade ao projeto Partido dos Trabalhadores, certo? Ela foi eleita em 2010, chegando à presidência em janeiro de 2011. Dilma administrou o país em meio a muitas crises, certo? E manifestações, enfrentando grande rejeição. Essa altura, a imagem de seu partido já estava desgastada e a crise internacional iniciada em 2008 nos Estados Unidos finalmente chegava ao Brasil. A situação foi agravada com o início da Operação Lava Jato, em 2014, com base em análises de transações financeiras e delações premiadas. O Ministério Público e a Polícia Federal mapearam um sistema estrutural de corrupção envolvendo a Petrobras. Então, as fases da operação foram amplamente noticiadas devido ao grande interesse público e se instaurou uma grave crise política com fortes impactos sobre a economia brasileira. De forma paralela, a oposição apontou o desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa, acarretando assim o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Então, Michel Temer, que era o vice-presidente de Dilma Rousseff, assumiria a presidência de forma interina, desde o dia 12 de maio de 2016, quando teve o início do processo de impeachment, certo?
E no final, né, de 2008, ocorreram novas eleições para a presidência, com a vitória de Jair Bolsonaro no segundo turno. Sua campanha foi alicerçada, entre outras propostas, né, ideais liberais no campo da economia e no combate à corrupção. Então, Jair Bolsonaro assumiu, né, a presidência em 1º de janeiro de 2019. Bom, turma, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura desse capítulo e, em seguida, respondam os exercícios. Beijos e até a próxima.